Às vezes, a receita para uma vida saudável está bem perto daquilo que a gente concebe como uma meritocracia. Você tem que dormir bem, tem que comer coisas saudáveis, fazer atividade física, ter uma certa regularidade na sua atividade sexual e amorosa, e aí você vai ser feliz. Será? Será mesmo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje no Humanamente, aqui da Band News FM. Humanamente, que é um programa feito em parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP, que conta sempre com a minha interlocução, Ellen Brown, e com as análises dele. Daniel Barros, tudo bom, Daniel? Tudo jóia, Ellen. Vamos falar sobre essa vida saudável e a felicidade hoje? Vamos falar sobre isso. E ó, vou começar aqui, justamente com esta provocação. Muitas vezes o que a gente ouve é meio uma receita de autoajuda, diz: "Não, não, você dorme bem, você faz exercício, você come bem e tá tudo certo, você vai ser feliz, porque não tem como aí se você seguir essas regras". É isso mesmo que o ser humano precisa aí para ter um equilíbrio? Sabe, Ellen, que eu sou, enfim, um autor de autoajuda também, eu escrevo autoajuda e às vezes a gente torce o nariz, né, porque autoajuda, você sabe como é, né? Autoajuda é como tudo na vida, tem coisa boa e tem coisa ruim. Tem, como a maioria de tudo que é escrito é ruim e tem coisas boas, a maioria do jornalismo que se faz é ruim, nós temos aqui jornalismo bom, enfim, tem de tudo. E o grande problema da autoajuda, eu acho que o que faz ela perder a credibilidade, ela tentar passar fórmulas mágicas, fáceis e infalíveis. São, acho que, os três grandes pecados aí das promessas da autoajuda, né? Ou enfim, das propostas que eles fazem. Então, primeiro dizer que alguma coisa é fácil. Não, pode fazer que é fácil, vai lá que você vai ver que é tranquilo. Olha, se fosse tranquilo, estava todo mundo fazendo já, né? Não tem mudança de hábito que seja fácil, não tem hábito saudável para construir que seja fácil. A gente vai conversar ao longo do programa por que é tão difícil, algumas coisas são tão complicadas, mas assim, não tem atalho para construir as coisas realmente que valem a pena, né? Então, não é fácil, não é rápido, não tem alguma coisa que seja assim automática, né? Não faz isso que em pouco tempo você já logo vai ver os retornos. Lógico que tem coisa que é mais rápida, tem coisa que é menos rápida, mas não tem assim essa coisa de imediatismo. E esse é um dos problemas da autoajuda quando ela se propõe a responder essa que é uma demanda da sociedade, né? Isso não tem nada a ver com o gênero, é a gente que quer as coisas rápido, a gente que quer as coisas imediatamente. E aí quando a autoajuda fala assim, então tá bom, você quer uma coisa imediata, vou te dar uma coisa imediata aqui, não vai ter. Agora, talvez o principal, Ellen, que é o que você colocou, é a ideia de que essas coisas que ela sugere, os comportamentos, as atividades, etc., sejam infalíveis. Faz que vai dar certo. Bom, se a gente parar para pensar, o que é garantido mesmo nessa vida? Não tem nada garantido, né? Você não tem usar uma aspirina não é garantido que vai passar dor de cabeça, tomar vacina não é garantido que você não vai ficar doente, usar cinto de segurança não é garantido que você não vai morrer num acidente de carro. Então, a gente faz as coisas que aumentam a probabilidade de tudo dar certo. Mas é sempre uma questão de probabilidade. Como é que a gente sabe que aspirina funciona para dor de cabeça? Porque meu tio tomou e passou. Não, isso não significa nada. Pode ter sido por acaso que a dor de cabeça dele passou. A gente faz estudos, pega 100 pessoas com dor de cabeça, 200 pessoas com dor de cabeça, para 100 você dá aspirina, para 100 você dá uma falsa aspirina, e aí você vê quantas melhoraram em cada grupo. Aí você vê, olha, no grupo que tomou aspirina, 80 pessoas ficaram livres da dor de cabeça. No grupo que tomou a falsa aspirina, foi só 50%, só metade. Então tem uma diferença, a aspirina funciona. Tô chutando os números aqui, né? Aí você fala, realmente faz diferença. A aspirina é melhor do que não tomar nada, ou do que tomar um comprimido de farinha. Verdade. Mas pera, tem 20 pessoas que tomaram aspirina que a dor de cabeça não passou. Então não é infalível. E pior, né? Tem 50 pessoas, ou 30, o que seja, que tomou pílula de farinha que passou, né? Que também melhorou. Então, a gente precisa ter esse rigor. Quando a gente vai falar
de coisas que a gente vai conversar hoje ao longo do programa, de sono adequado, de alimentação, de atividade física, relacionamentos, etc., a gente tem que entender que se engajar nesses comportamentos, desenvolver esse hábito, etc., são coisas que agregam para a nossa qualidade de vida, que diminuem o risco de depressão, que diminuem o risco de demência, o que quer que seja, mas não são pílulas mágicas, né? Não são coisas infalíveis, porque senão ninguém, quer dizer, quem fizesse tudo não morria, né? Não adoecia. Então, não é por aí em nenhuma atividade que a gente faz. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que ter atenção. Não é infalível, não é fácil, não é rápido. Não significa que a gente não deva fazer e que não possa nos ajudar. Vamos começar falando de sono, Daniel, e aí eu vou começar aqui numa batalha com a qual me identifico muito como mãe de uma criança pequena, que a minha filha acabou de fazer 3 anos de idade, portanto está muito fresca na minha memória o que a Uhum, privação de sono pode provocar na gente. É uma uhum, loucura, tenho certeza que outras mães estão nos ouvindo, os pais também, mas é que acaba sendo uma demanda muito materna esse acordar contínuo, né. E é uma coisa enlouquecedora, você começa a ficar irritado, o cabelo começa a cair, você começa a ficar deprimido. Eh, Privação de sono, ela é séria? O que que a gente pode falar sobre ela? Olha, Ellen, privação de sono pode matar mesmo, assim, privação de sono é o novo sedentarismo que a gente fala, porque cada vez mais vem se descobrindo os prejuízos e os malefícios que isso traz. Eu posso contar a minha história aqui para os ouvintes, porque ela ilustra bastante. Eu tenho 2 filhos, que agora o menino tem 10, a menina tem 8, mas quando os dois eram pequenos, imagina que eu tinha 2 bebês em casa, né? Então, o Arthur tinha ali 2 anos, quase 2 anos quando a Bárbara nasceu, então eram os dois pequenos e tudo mais. E é um momento muito desgastante, e não tem, ainda mais com dois, não tem essa de quem é pai, quem é mãe, né? Para todo mundo tá na lida ali, na batalha. E eu, em um determinado momento, acho que a Bárbara devia ter uns 6 meses, um ano, minha irmã, que é neurologista, ela chegou para mim e falou: tá tudo bem com você? Você tá diferente. Você tá meio irritado, meio briguento, assim, meio mal-humorado. Você sempre foi tão bem-humorado, tão brincalhão, você não tá mais tão brincalhão e tal. Aí eu pensei, putz, será que eu não tô deprimido, então? E aí eu fui conversar com um amigo meu, psiquiatra, e ele falou, Daniel, a primeira coisa que a gente tem que ver é que você tá muito cansado, né? Porque é a rotina das crianças e tal, e corre e fica atrás e tudo mais. E aí, o que fiz eu? Fui dar uma olhada, porque a primeira coisa que estava acontecendo ali não era só o cansaço dos cuidados diários, né? Mas era o sono estava mais curto. E não só por acordar, porque acordava ali uma vez ou outra, não, né? Não era eu que dava de mamar, então, de fato, o sono não ficava tão entrecortado. Mas o sono estava muito curto, porque eu queria cuidar deles e ajudar e ainda manter minha rotina de leitura, de streaming, de filmes, de séries e trabalho, etc., simplesmente não dava. Né? Eu estava dormindo menos do que eu deveria. Então eu lembro direitinho disso, eu fiz uma readequação ali, abri mão de algumas séries, de alguns livros, coloquei ali mais uma meia hora, 40 minutos de sono por dia. Né? Então, ou seja, numa semana eu ganhei uma noite inteira de sono, praticamente. Né? Eu estava dormindo uma noite a menos por semana. E voltei ao normal. Ao normal, 100%, assim, zerou a irritação, voltou o bom humor, etc. Então, conta essa história para ilustrar como, de fato, a gente sabe que a privação de sono, ela traz um impacto visível em nós. Isso tem várias implicações, isso leva a você ter menos autocontrole, tem associação com obesidade, tem associação com o estado inflamatório do organismo, você fica mais propenso a adoecer. Então, as consequências são ruins. E muito, e é esse que é importante, além de a gente saber, muito desse encurtamento do nosso sono é escolha nossa. Eu entendo o ouvinte que estuda, que trabalha, que passa o dia no trabalho, que pega o ônibus, que vai para a faculdade, etc. Tem gente nessa condição e aí, putz, está com sono curto mesmo, tem que sair de madrugada, entra de madrugada na rádio, né? Acorda 3 da manhã. Acorda 3 da manhã, tem situações assim. Mas muitas vezes a gente fica procrastinando a hora de dormir. A gente fica enrolando para desligar.
porque fica no celular, porque fica na rede social, porque fica vendo só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, e amanhã eu acordo, tá tudo bem, e de fato, às vezes um dia tá tudo bem, 2 dias tá tudo bem, mas uma hora a conta chega. Então, a gente talvez mais para frente a gente fale por que é tão difícil a gente desligar, mas o fato é que a gente precisa fazer esse esforço para se desligar. Agora, existe maneira de ajudar esse desligar? Porque eu, né, acabei lendo com essa história de não dormir com o neném pequeno, comecei a ler sobre higiene do sono. E aí Uhum, tinha coisa de deixar o quarto mais escuro, uma recomendação para não ficar perto de telas, né, antes de uhum. dormir. O que que dá para a gente fazer, se eu não tenho tanto tempo para dormir, mas pelo menos que eu durma bem? Isso é fundamental, é justamente higiene do sono, é você ter uma rotina, você cuidar do seu sono como você cuida da sua higiene pessoal. Então, as dicas principais são assim, você fazer um ritual, você já ir desacelerando antes de ir para a cama, você não ficar na cama lendo, não ficar na cama assistindo televisão, vendo tela, isso é uma das coisas mais difíceis de fazer, mas quem faz tem benefícios incríveis, porque você já condiciona o seu cérebro de deitar na cama é para dormir. Você vai treinando o seu cérebro para isso, e a gente é altamente condicionável. Então, se você puder ficar num sofá ou numa cadeira, em outro ambiente ali, no quarto do lado, vendo o que você tem que ver no celular e tal, e antes de dormir, já sair das telas, né? Pelo menos aí uma meia hora, 1 hora antes. E só ir para a cama para dormir, só ir para o quarto para dormir, isso é o ideal. E tem uma coisa interessante, Ellen, quanto mais regrada é a rotina da pessoa, melhor tende a ser o seu sono. Porque, de alguma maneira, o cérebro vai pegando ali os marcos do dia e ele vai de novo, sendo condicionado. Aliás, por isso que a pandemia atrapalhou tanto o nosso sono, né? A gente ficou bagunçado em termos dos nossos marcos. Então, sim, criar uma rotina é importante, fazer esse ritual de desacelerar é importante, evitar telas e luminosidade no final do dia, só ir para a cama para dormir, evitar refeições pesadas e, obviamente, evitar estimulantes como o café depois ali do meio da tarde para frente. Isso tudo pode ajudar. É garantia? Como a gente abriu esse bloco, nada é garantia, mas que ajuda, ajuda. Eu não quero deixar de tocar na questão, da melatonina, porque ela foi agora regulamentada no Brasil e muita gente passou a recorrer a a melatonina para ajudar no sono. Mas é assim, porque as pessoas acabam tomando como se fosse água com açúcar, né. Pois é, a melatonina ela pode ajudar determinadas pessoas, porque ela é um sinalizador de que chegou a hora de dormir. A melatonina não dá sono, mas ela é um neurotransmissor que é liberado, um hormônio que é liberado conforme a luminosidade vai diminuindo. Na natureza é assim que funciona, vai diminuindo a luminosidade, ela para de ser inibida e começa a aumentar a sua concentração no sangue, avisando o cérebro que é hora de dormir. Como a gente não diminui a luminosidade, a gente faz isso na marra da melatonina. Fala, ó, cérebro, tá na hora de dormir, vai desacelerando aí. Só que, obviamente, isso não embora seja de venda livre, não é uma panaceia, não é uma coisa que vai ajudar todo mundo. Não adianta sair tomando assim. Sempre precisa conversar com um profissional para ter a indicação correta. Nós falamos sobre sono, mas um outro fator que cada vez mais a gente tem ouvido falar de impactos no nosso estado emocional é a alimentação. E aí vem inclusive aquela história, vocês inclusive abordaram aqui no Humanamente, né, Daniel, quando estava você e Inês aqui, sobre a questão do intestino ser um segundo cérebro, o que eu como acabar interferindo no meu humor. Quer dizer que aquela pizza não faz tão bem assim, não? Eu gosto muito da proposta dos nutricionistas mais comedidos, assim, mais tranquilos, menos radicais, que dizem, olha, não tem nada que seja absolutamente proibido ou absolutamente obrigatório. A gente precisa ter bom senso, a gente precisa entender como a gente está se relacionando com a comida, o que aquela comida representa para você, qual é a função dela na sua vida e etc. Assim, pensando nisso, né, tendo uma atenção mesmo na comida, você consegue ter uma relação mais saudável com ela. Então, não é que a pizza pode ou a pizza não pode, mas a gente sabe que existem várias interações daquilo que a gente come com o nosso estado emocional. Aliás, que o intestino está ligado com o cérebro, o ouvinte sabe, assim, intuitivamente. Uma das coisas mais, vou dizer deprimentes, mas angustiantes, sei lá, desconfortáveis emocionalmente que tem é dor de barriga.
quando você está com aquela cólica, quando você está com aquele mal-estar, aquele enjoo, parece que você está meio com vontade de vomitar, mas de vontade de ir no banho, sabe aquela coisa bem de dor de barriga? Quando a gente tem isso, o nosso emocional ele fica mais impactado do que quando você tem uma dor osteomuscular, né? Quando você tem um torcicolo, ou quando você tem uma distensão, ou qualquer coisa assim, que dói, mas a dor da cólica intestinal parece que pega na alma, assim, né? Ela tem uma coisa meio depressiva, parece que nunca vai passar aquilo, enfim, que a vida não tem nem sentido. Estou exagerando aqui, mas o ouvinte sabe o que é isso, né? Foco parece que fica naquilo, né? Você não se concentra em nada mais, né? Perfeito, enfim, é bastante deprimente nesse sentido. E o outro lado também acontece, quando a gente tem uma descarga de adrenalina muito grande, quando você tem uma ansiedade muito grande, muitas vezes solta o seu intestino, né? A pessoa tem um susto, um medo, alguma coisa, o intestino não funciona direito, solta, ou clássico também, né? Quando a gente viaja e muda de ambiente que não consegue ir no banheiro, fica às vezes boa parte da viagem no banheiro, por quê? Você está ansioso, você está em outro ambiente, você não está condicionado. São exemplos do dia a dia, que não são patológicos, mas que mostram essa relação íntima que existe entre o funcionamento do nosso intestino e o funcionamento das nossas emoções. As emoções influenciam no intestino e vice-versa. Tem estudos mostrando que pessoas constipadas têm mais tendência a quadros depressivos, por exemplo. E o contrário também é verdade. Muitos antidepressivos agem, inclusive, sobre o intestino. Porque lá, Ellen, é muito interessante, é o segundo lugar que tem mais neurônios no corpo. A gente pensa em neurônio, a gente pensa sempre no cérebro, mas o segundo lugar que mais tem neurônio é o intestino, porque eles vão coordenando todo aquele movimento. Então, tem serotonina, tem os neurotransmissores. Então, enfim, é muito íntima a relação. E aí, o que a gente come vai para onde? Vai direto para o nosso intestino, né? Então, tem pelo menos duas linhas, eu acho que a gente precisa conversar, que são importantes nessa relação. Primeiro, é a comida não saudável. É você comer comidas altamente processadas, ricas em sódio, ricas em açúcar. Isso tudo leva a um desgaste metabólico mesmo do nosso organismo. Você tem um pico de glicemia muito alto quando você come uma coisa com açúcar refinado, com farinha refinada, etc. Nada contra, eu gosto de um croissant, um pãozinho, como todo mundo. Mas a gente precisa entender que quando a gente come isso é absorvido muito rapidamente pelo organismo. Isso leva a uma subida da glicose no seu sangue, que a gente chama de glicemia, muito rápido. E o organismo não está preparado para lidar com isso. A gente não tem a programação. Nosso corpo não foi feito para lidar com isso. Não tinha isso na natureza conforme a gente foi evoluindo como espécie. Né? Não tinha brigadeiro na natureza. Quindim. Eu amo quindim, né? Porque é coisa do. Você gosta também, Ale? Parado por quem diz. Porque o que é o quindim? O cérebro ele está sempre em busca de energia para sobreviver. E aí na natureza não tem essa coisa de misturar açúcar. Primeiro não tem açúcar refinado e não tem açúcar misturado com gordura, que são duas coisas que são bastante energéticas. De repente um dia o seu cérebro toca no quindim. Aí ele fala: Meu Deus, o que é isso? É isso que eu quero para o resto da vida. Porque dá uma energia que ele nunca experimentou, que é essa mistura do açúcar com a gordura rapidamente absorvida, que dá aquele pico, você fala, é isso que eu quero. O cérebro, né? Ele busca energia. Só que isso traz uma sobrecarga metabólica, isso leva a esses picos glicêmicos que levam a um estado inflamatório no nosso organismo. O nosso organismo ele acaba ficando sobrecarregado. E esses estados inflamatórios estão associados a diversos transtornos mentais. Depressão é um deles. Então, sim, comer mal é um fator de risco para a depressão. Sono ruim é outro deles. O consumo excessivo de carboidratos perto da noite altera a arquitetura do sono. Então, o sono também fica alterado, que pode levar a esse desgaste. E a própria demência. As doenças neurodegenerativas que levam à degeneração, ao desgaste do nosso cérebro, estão intimamente associadas também a esses picos glicêmicos. Então, a gente precisa prestar essa atenção naquilo que a gente está comendo. E tem o outro lado, o comer saudável. Tá bom, Daniel, entendi que a comida não saudável, ela traz esse prejuízo. Mas qual é a vantagem da comida saudável? E
aí é o outro aspecto muito interessante, né? A gente tem mais seres vivos dentro do nosso intestino do que tem pessoas na Terra. Né? A gente tem literalmente bilhões de bactérias, protozoários, enfim, tem um planeta dentro da nossa barriga. E essas bactérias, sobretudo elas que a gente chama de microbiota intestinal, elas são muito ativas. Elas estão lá fazendo a metabolização delas, produzindo substâncias, consumindo substâncias e assim por diante. É, as substâncias que elas produzem e a forma como elas estão ali interligadas trazem várias consequências para o nosso organismo. Alguns dos metabólitos delas, algumas das substâncias que elas produzem, por exemplo, funcionam como neurotransmissores, que podem, inclusive, não só regular o nosso humor, como regular a nossa saciedade. O quanto que eu como menos ou quanto que eu como mais pode ser influenciado pela microbiota. Teve um estudo interessante que foi feito com ratos, criados em ambiente estéril, não tinha nenhuma bactéria ali, então eles não tinham nenhuma bactéria no intestino. E eram ratos mais estressados, mais reativos ao ambiente, e o comportamento deles voltava ao normal quando os cientistas davam os probióticos. Esse é o tema aqui da alimentação saudável. Quando a gente come bem, a gente, com vegetais, com fibras, com grãos, comida da feira, né? Uma paciente uma vez me falou que ela tinha um médico chinês que ela consultava, que ele dizia assim, a comida tem que ser na feira, não pode ser no mercado. Aí uma vez uma paciente falou assim, que bom, vou comer só pastel. Não, não é isso. Pastel com caldo de cana, não. Comida natural, fruta, verdura, legumes, grãos, etc. Isso é alimento para as bactérias que moram no nosso intestino. Então, isso a gente chama de pré-bióticos. Eles são os alimentos das bactérias. E existem também os probióticos, que já são as bactérias mesmo que você está ingerindo. No kombucha, no iogurte natural, no kefir, etc. Você está alimentando ali e regulando a sua flora intestinal, a sua microbiota. Isso também pode trazer um impacto emocional, de diminuição da ansiedade, enfim, até de prevenção de doenças. Não é remédio, tá? Então as pessoas falam assim, então tá bom, vou parar o remédio e vou comer só iogurte. Não, não adianta. Mas é um impacto inegável e hoje em dia já comprovado da alimentação saudável no nosso estado emocional. Então aquela máxima de que você é o que você come, cada vez mais se comprova que ela era real mesmo, né. Exato, e os gregos já falavam, né, mente sã, corpo são. A gente é o que a gente come, então a gente sempre pensa do ponto de vista do corpo. Não, tá bom, então eu como bem, meu corpo fica bem. Verdade. Só que para sua mente ficar bem, o seu corpo tem que estar bem, e vice-versa, né? Então hoje a gente entende como um todo mesmo. Daniel, eu sigo um perfil no Instagram, chama Atletas de Peso. E aí eu aprendi com essa a pessoa que está ali, né, acho que é Ellen o nome dela, eu conheço pelo perfil do Instagram. Ela é uma pessoa obesa, ela é uma pessoa gorda, que luta contra esse estereótipo, né, da gordofobia e tudo mais, e ela traz uma bandeira que, confesso, para mim foi uma novidade, porque eu sou de uma geração criada à base da dieta, atividade física, é tortura para você emagrecer, para você estar dentro do padrão, e ela diz: "Não tem nada disso, eu sou gorda e sou atleta", por quê? Porque atividade física é para fazer bem para minha cabeça, ela diz. E se talvez vocês tivessem aprendido que atividade física é para fazer bem para a cabeça, ela não seria a tortura que é. Basicamente, eu olho para atividade física e penso: "Ai, não, chato. E eu faço hoje, faço amanhã, mas vou ter que continuar fazendo depois de amanhã também, que senão não adianta nada". Que o que ela acaba trazendo para a gente a atividade física? Muito interessante esse ponto de vista, Ellen, porque vamos lá, o nosso corpo, a gente precisa lembrar disso, isso está na base até de por que que é difícil comer bem e por que é difícil dormir bem. A gente evoluiu, nosso manual de instruções, a formação do nosso corpo, ela foi num ambiente muito diferente do que a gente vive. O ser humano veio ali das florestas, das savanas, das cavernas, foi para aquilo que a gente evoluiu. A gente estava adaptado àquele tipo de vida e hoje a gente vive na selva de pedra, hoje a gente vive com luz elétrica, hoje a gente não precisa correr atrás da comida, a gente precisa correr da comida, é a comida que corre atrás da gente. Enfim,
Então, isso mudou muito o nosso relacionamento com o ambiente e isso desvirtuou muito a nossa relação com diversos comportamentos como esse. Então, por que é difícil se controlar na comida? Porque tinha pouca comida lá na savana, na floresta. Então, a gente era programado para comer até ver o fim mesmo. Você tinha que ser mais esfomeado para sobreviver. Hoje, com tanta comida disponível, já acaba ficando obeso, acaba comendo mais do que deve, enfim. E aí também, de novo, não é uma questão do peso, mas uma questão de você comer bem, né? Comer com saúde. Atividade física, ela entra mais ou menos na mesma linha. Atividade física, ela era uma coisa é, inevitável. Não tinha a opção de não ser ativo fisicamente. Se você fosse sedentário, você morria. Quem era sedentário, não, porque era devorado pelo leão, porque não conseguia pegar comida, enfim. É, era tão óbvio como respirar. O ser humano, ele sabia que ele tinha que se mexer e correr atrás do bicho, correr do bicho, subir na árvore, pegar comida, enfim. É, a gente sempre foi fisicamente ativo, só que como tinha pouca energia, a nossa programação tá bom, faz a atividade que você tem que fazer, corre atrás do bicho, corre do bicho, mas acabou, segura. Segura, poupe a sua energia. Não sai gastando energia à toa. Muito bem, como atualmente nós não somos obrigados a correr do bicho, ou a correr atrás do bicho, etc., a gente ficou só com a parte de poupe a sua energia. Então é por isso que é difícil, muitas vezes, você ir na academia, você fazer atividade física, você se obrigar, porque a sua programação mental é para poupar energia. Agora, a gente era obrigado. Como hoje a gente não é, a gente tem que se obrigar. Porque não fazer isso desrespeitar essa programação original do ser humano, isso vai trazer consequências para a nossa saúde, sem sombra de dúvida. De fato, a atividade física, ela por si só, ela não emagrece. Fazer atividade física para emagrecer, para perder peso, não tem muito sentido isoladamente. Porque você vai gastar um pouco de caloria, automaticamente você vai repor aquela caloria, as populações mais ativas fisicamente não são necessariamente as mais magras, enfim, não é uma relação de magreza, mas é uma relação de saúde que é independente do que está mostrando a balança. De fato, a gente sempre teve essa associação de que não, a obesidade ela é igual a saúde ruim. E a gente tem visto que não é necessariamente assim. De fato, pode ser. A obesidade pode estar apontando para um desbalanço hormonal, para um maior risco cardiológico, etc. Mas olha que interessante. O obeso que é fisicamente ativo vive mais do que o magro sedentário. Olha que interessante isso. Esse é um dado novo. O que aumenta a longevidade não é necessariamente a obesidade ou a magreza, mas o sedentarismo ou a atividade física. A atividade física regular faz muito bem para a cabeça. Mas eu não consigo enfatizar o quanto a atividade física faz diferença na nossa bem-estar emocional. E lógico, para o corpo também. Vários motivos para isso, Ellen. Um dos grandes que a gente hoje em dia sabe é que a atividade física regular ela diminui esse estado inflamatório que a gente estava falando, que é gerado pelo excesso de açúcar, pelo excesso de farinha e etc. Quando a gente tem uma atividade física regular, esse estado inflamatório diminui. As consequências, por exemplo, diminuição do risco de demência. A perda cognitiva, que é inerente com a idade, né? A idade vai trazendo seus preços, né? Você não vai perdendo só a cor da barba e a cor dos cabelos, para quem está acompanhando no YouTube, mas você vai perdendo também funções, você vai perdendo força, vai perdendo memória, etc. A atividade física, ela serve como um contraponto para isso. Porque não só você se mantém o corpo mais ativo, você previne a osteoporose, você previne a perda muscular, etc., mas você previne perda de conexões cerebrais, perdas cognitivas, e você promove novas relações entre os neurônios, novas sinapses. As perdas cognitivas, elas vão aparecer, você vai ficar aquela pessoa cada vez mais esquecida, quando a sua perda é maior do que a sua reserva.
Aliás, isso serve para tudo, né? Serve para dinheiro, para amigos, serve para tudo. Se você perde mais do que você tem da reserva, você começa a perceber os déficits. A atividade física não só diminui a perda, como ela aumenta a reserva cognitiva. Então, é fundamental para prevenir o envelhecimento cerebral. Tem estudo, inclusive, mostrando que a atividade física aeróbica, Ellen, é capaz de reverter algumas perdas de memória em pacientes idosos. Então, ele já estava mais esquecido, a memória melhora com a atividade física aeróbica. Então, enfim, eu estou falando aqui da aeróbica, mas qualquer atividade física vale. Sim, a gente tem que encontrar uma coisa que a gente goste, porque a preguiça vai sempre vir. Estava falando, o nosso organismo ele é preparado para pôr o pé no freio, para poupar energia, então vai ter a preguiça. Se você tem a preguiça de um lado e uma atividade física que você não gosta de outro, você não vai fazer. Agora, se você tem pelo menos prazer, eu descobri que eu gosto de zumba, eu descobri que eu gosto de Muay Thai, eu descobri que eu gosto de correr, enfim. Aí a preguiça vai pelo menos lutar contra o prazer. Então você tem mais chance de, apesar da preguiça, aquilo lá é gostoso, então eu vou fazer. Então procure alguma atividade física. Tem muita coisa que pode ser feita e qualquer atividade física vale. É, academia, malhação aeróbica, anaeróbica, toda atividade física é importante e tem esse papel de prevenir o adoecimento cerebral. Mesmo depressão, ansiedade, a gente teve um programa recente aqui no Humanamente com o Márcio Bernick, que falou sobre ansiedade, como a atividade física treina o nosso coração para lidar com os disparos também, diminuindo a ansiedade. Eu não consigo enfatizar mais a importância da atividade física, Ellen. Aí uma outra questão que entra sempre por aí é a seguinte, você ter uma certa espiritualidade, mas aí eu quero pontuar com você, porque espiritualidade não significa religiosidade, né, são Uhum. coisas distintas. É importante você manter uma certa espiritualidade? Como ela seria? Quer dizer, ela não é uma religiosidade? Ela não é necessariamente religião. Espiritualidade tem uma outra pílula que é importantíssima para nossa saúde emocional, que traz um impacto muito grande, que são os relacionamentos. É você estar inserido numa rede social, numa rede de relacionamentos, você ter, não muitos, porque é impossível, mas você ter alguns relacionamentos profundos, verdadeiros, sinceros, que você possa contar com a pessoa, que a pessoa possa contar com você ter essa conexão humana. Isso te leva para além de você, né? É meio intuitivo isso. Você não é mais só você em conexão com o outro, em conexão com um grupo, em conexão com algo maior do que você mesmo. A espiritualidade vai um pouco nessa linha, Ellen, é a nossa sensação de que existe algo a mais do que só a gente. E isso não precisa ser uma religião instituída, pode, mas não precisa. Cristianismo, espiritismo, Umbanda, enfim, catolicismo, o que for. Essas são maneiras de a gente viver a nossa espiritualidade. Mas, isso que é interessante, não precisa necessariamente ser nem mesmo transcendental. Ou seja, espiritualidade não precisa, para esse fim que a gente está falando, significar algo do plano não material, espiritual, místico. Não material na medida em que, quando eu me relaciono com você, quando eu estabeleço uma conexão com você, até com os ouvintes, a rádio tem muito isso, né? Os ouvintes se sentem próximos de nós, tem muita verdade, muita conexão. Isso é imaterial. Isso é para além do plano físico só, a gente está conectado de uma outra maneira. Mas não significa místico, não significa que é uma realidade paralela e etc. É, o que também pode ser um caminho, a pessoa pode ver a sua espiritualidade a partir do esoterismo, da meditação transcendental, enfim, tem vários caminhos. Mas essa percepção e a vivência, né, o estímulo de que, olha, nós estamos para além de só nós aqui, eu no meu mundo, dentro da minha pele, isolado, isso traz uma proteção, inclusive, para a nossa saúde. Por quê? De novo, a gente tem que pensar na nossa história evolutiva, né, de onde nós viemos. Imagina, assim, a gente sem
casa, né? No máximo ali umas ocas improvisadas, sem luz elétrica, sem geladeira e etc. Ou você era integrado na tribo, ou você morria. Não tem muito jeito. Ou você participava e você cuidava e era cuidado, ou você estava condenado. Ou o bicho ia te comer, ou você não ia conseguir comida e etc. Isso essa conexão, essa integração é essencial para a nossa vida. Agora, se você não tivesse isso, se você tivesse uma indiferença, provavelmente você ia ficar sozinho e você não deixou o descendente. Agora, quando você achava que isso era importante, quando isso era parte de você, quando isso fazia sentido e você buscava isso, você se integrava mais e você deixou mais descendentes. O que eu estou querendo dizer é que nós somos herdeiros dessa necessidade de conexão. A gente herdou isso dos nossos antepassados. Os nossos antepassados que tinham mais isso inserido em si, eles que deixaram mais sobreviventes, deixaram mais descendentes e estamos aqui assim. Então, quando você não faz isso, você é como ser sedentário, ou como comer muito açúcar, etc. Você está desvirtuando, ou você não está respeitando a sua programação humana, né? A fórmula do ser humano. Na fórmula do ser humano existe essa conexão com algo maior do que você mesmo. E quando você vive isso, de fato é aí que você tem mais um mecanismo de bem-estar, qualidade de vida, felicidade, proteção emocional e tudo mais. E cá entre nós, Ellen, do jeito pelo menos como eu penso, é quando você realmente tem sentido na vida. Né? A vida parece que o sentido dela se dá na relação com o outro. Né? Eu lembrei do Viktor Frankl, né, que fala dessa questão do propósito, né, que a gente tem que ter um propósito, porque assim, se você acorda sem propósito nenhum. Exato, para que você acorda, né? Então, e o propósito vem nas relações. Trabalho, mas o trabalho é sempre, você está ajudando alguém. Você pode não gostar da pessoa que você está ajudando, você pode não nem achar que aquilo é importante, está fazendo só pelo dinheiro, mas alguém está te pagando porque aquilo ajuda alguém. E não só o trabalho, que é uma coisa mais pessoal, mas nas nossas relações. Como é que você experimenta o que é o amor, a felicidade, o reconhecimento, o apego? É nas relações. E você tem muito pouca possibilidade de vivenciar emoções positivas profundas sozinho. Então, de fato, o sentido da vida se dá nas relações, e não só nos protege emocionalmente, como faz a gente ter um propósito para estar aqui. É nessa relação, ó, do Daniel, minha, com o ouvinte da Band News FM, que a gente segue por aqui conversando toda semana. Humanamente vai trazendo assuntos. Você pode sugerir também seus assuntos, vai nas nossas redes sociais, na do Daniel, na minha, e pode sugerir as pautas aqui que a gente pode debater no Humanamente, que você acompanha também com imagens no canal do YouTube da Band News FM. Pode acompanhar a íntegra aqui nos tocadores de podcast, escolha o seu favorito, nós estaremos por lá, no site da Band News FM e também, tradicionalmente, no seu radinho, no dial da Band News FM. Daniel, muito obrigada por mais esse encontro, semana que vem a gente tem mais. Até lá, vamos conectados. Tchau, tchau.